Cala a boca, sua inútil! A mão de Ricardo Monteiro estalou no rosto de Larissa Alves. O som seco ecoou pelo saguão do Hotel Monte Verde, o mais luxuoso da capital. O impacto virou o rosto dela de lado, e o sangue apareceu quase instantaneamente. Larissa cambaleou um passo para trás. Ricardo respirou fundo, ajustando o terno como se nada tivesse acontecido. Em seguida, arrancou a bolsa dela das mãos, virou de cabeça para baixo e deixou cair tudo no chão. Chaves, celular, carteira, óculos. Com o sapato caro, ele pisou nos óculos até quebrar as lentes. Olha para isso, lixo barato. Ele cuspiu. Gente como você não pertence a um lugar como este. Volta pro bairro de onde veio. Larissa se ajoelhou em silêncio. O sangue escorria pelo canto da boca, enquanto ela recolhia seus pertences. O saguão inteiro ficou mudo. Cerca de 50 hóspedes observavam. Alguns levantaram os celulares e começaram a filmar. Uma jovem próxima à fonte sussurrou para o telefone. Meu Deus! Um cara acabou de bater numa mulher aqui no Monte Verde. O número de pessoas na transmissão começou a subir em segundos. A gerente de plantão, Paula Nogueira, se aproximou com cautela. Trabalhava com hotelaria há 12 anos, mas nunca tinha visto uma cena como aquela. Um homem de terno, visivelmente exaltado. Uma mulher ferida e dezenas de testemunhas. Senhor Monteiro, por favor, o que está acontecendo? Ricardo virou-se para ela, impaciente. Remova essa mulher imediatamente. Ela me agrediu verbalmente e está perturbando os outros hóspedes. Paula olhou para Larissa, ainda ajoelhada, ainda sangrando. Seu cardigã era simples, mas bem cortado. Os jeans estavam limpos, passados. Nada nela parecia o que Ricardo insinuava. Senhor, vamos tentar entender o que houve. Entender o quê? Interrompeu Ricardo. Essa mulher esbarrou em mim. Respondeu com grosseria e ainda quis discutir. Quando tentei colocá-la no lugar, ficou arrogante. Os comentários da live começaram a pipocar. Chamem a polícia! Grava o nome dele! Isso é racismo puro! Larissa se levantou lentamente, pressionando um lenço no rosto. Do conteúdo espalhado, ela pegou um cartão de platina e um bilhete de embarque. O cartão refletiu a luz dos lustres de cristal. Definitivamente não era um cartão comum. Houve um mal-entendido, Sr. Monteiro. Ela disse com a voz calma. Eu apenas estava aguardando no saguão. Esperando? Pessoas como você não esperam aqui. Ele debochou. Você trabalha aqui ou vai sair por bem? Pessoas como eu? Ela perguntou, levantando o olhar. Não se faça de boba. Este é um hotel 5 estrelas. Existem lugares apropriados para o seu tipo. Paula sinalizou discretamente para a segurança. O chefe, Rodrigues, se aproximou com 2 guardas. Senhora, vou precisar que a senhora me acompanhe até a saída. Com que base? Perguntou Larissa, sem levantar o tom. Por incomodar o ego dele? O número de pessoas assistindo à transmissão passou de 2.000. A hashtag racismo no Monte Verde começava a aparecer. Olha o que você causou! Gritou Ricardo. Segurança, tirem-na daqui agora. Tenho uma reunião importante em 10 minutos. Paula respirou fundo e verificou o tablet. Tudo estava sendo filmado. Cada gesto, cada palavra, um erro. E a imagem do hotel poderia ir por água abaixo. Senhor Monteiro, por favor. Você sabe com quem está falando? Ele interrompeu, elevando o tom. Eu gasto mais de R$200.000 por ano aqui. Essa mulher provavelmente não tem dinheiro para tomar um café nesse lobby. Larissa terminou de recolher as coisas, guardou o cartão e o bilhete. Antes de colocá-los na bolsa, o destino ficou visível. Zurique, primeira classe. Eu entendo a sua posição, Sr. Monteiro.
disse Larissa serena. Mas o mal-entendido não é sobre quem pode estar aqui. É sobre quem o senhor acha que pode humilhar. Ele bufou. Você precisa aprender o seu lugar. 3 seguranças cercaram o espaço. Mais de 50 hóspedes assistiam. Milhares online. A garota que filmava sussurrou. Eles vão colocar pra fora uma mulher machucada. Isso tá errado. Larissa olhou ao redor. Homens uniformizados, hóspedes em choque, câmeras gravando. Depois disse com firmeza. Antes de me tirarem daqui, liguem pro gerente geral. Rodrigues respondeu rápido. Ele está em reunião. Larissa desbloqueou o celular e mostrou o contato no topo da lista. Um nome. Marcos A. Então chame Marcos Alves. Rodrigues hesitou. Paula arregalou os olhos. O nome soou como um alerta. Alves, ela murmurou. Como em o dono? Larissa sorriu pela primeira vez desde o tapa. Sim, Paula. Esse mesmo. O silêncio foi absoluto. Um dos seguranças recuou. Paula empalideceu. Ricardo revirou os olhos impaciente. Não me importa se ela é parente da camareira. Quero ela fora agora. A live disparou. 8 mil, 12 mil, 16 mil. Os comentários enchiam a tela. Ela disse Alves? O dono é Marcos Alves. Meu Deus, ele bateu na esposa do dono. Larissa não disse mais nada. Ficou parada com o rosto machucado e o olhar firme. As percepções mudavam. Paula entendeu o tamanho da encrenca. Senhora, poderia confirmar. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, antes de alguém me tocar, talvez devessem descobrir com quem estão falando. Ricardo olhou o relógio, irritado. Isso é ridículo. Tenho uma reunião com a Meridian em 8 minutos. Mas ninguém respondeu. O clima no saguão mudou completamente. Os funcionários se entreolhavam e o som dos passos no mármore ecoava mais alto que tudo. Foi então que o elevador abriu. Um homem alto, negro, de terno grafite, entrou com passo firme. Os seguranças recuaram sem precisar de ordem. Larissa, você está bem? Perguntou ele com a voz calma e pesada. Estou, Marcos, respondeu ela. Mas precisamos conversar sobre como alguns hóspedes tratam as pessoas aqui dentro. Ricardo piscou, confuso. Quem é esse? Larissa respirou fundo. Esse é o dono do hotel. E o meu marido? O silêncio foi total. O vídeo ao vivo ultrapassou 20 mil visualizações. E ali, naquele instante, Ricardo Monteiro entendeu que aquele tapa tinha acabado de custar tudo o que ele ainda achava que controlava. O silêncio no saguão era quase físico. As pessoas não piscavam. Os celulares continuavam filmando. O homem alto de terno grafite caminhava na direção de Larissa Alves, com o olhar fixo no rosto ensanguentado da esposa. Larissa, você está bem? Perguntou ele com uma calma que fazia o ar ao redor parecer mais pesado. Ela tocou o rosto, respirou fundo. Tô bem, Marcos, mas acho que precisamos conversar sobre como o hotel lida com certos hóspedes. O murmúrio no ambiente cresceu. Ninguém sabia o que dizer. O nome dele, Marcos Alves, já circulava nos comentários da live. Os funcionários começaram a perceber quem estava diante deles. O dono do grupo Monte Verde, o homem por trás de uma rede de hotéis de luxo em 3 países. Ricardo Monteiro tentou disfarçar o desconforto, ajeitando o paletó. Escuta, seja você quem for, essa mulher me causou um problema. Tenho uma reunião de negócios e não posso perder tempo com isso. Marcos virou-se devagar, o olhar impassível. A sua reunião seria com quem mesmo? Com o grupo Meridian, respondeu Ricardo impaciente. Sou o CEO da Monteiro Holdings e estamos fechando um acordo milionário com eles. Marcos assentiu com um leve sorriso. Entendo. Curioso.
Porque esse encontro está marcado para o 9º andar. E eu sou quem preside a mesa de negociações. Ricardo paralisou. O coração dele começou a bater no pescoço. Desculpe, o senhor preside? Marcos deu um passo à frente. Sou o fundador do Grupo Monte Verde e principal acionista da parceria com a Meridian. E você acabou de agredir, filmado ao vivo, a mulher que tem poder de veto sobre o seu contrato. Um dos seguranças, o mesmo que antes havia tentado se impor, recuou discretamente. Paula, a gerente, mantinha os olhos baixos, completamente sem cor. Ricardo tentou se justificar. Olha, eu não sabia quem ela era. Foi um mal-entendido. Ela esbarrou em mim, me respondeu de um jeito. Marcos ergueu a mão. O gesto bastou para silenciar a sala. Não sabia quem ela era. Isso muda tudo, não é? Disse ele com ironia contida. Se fosse uma camareira ou uma recepcionista, o tapa seria aceitável. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. O som do ar-condicionado preencheu o vazio. Marcos voltou o olhar para Larissa. Quer subir? Perguntou, e ela assentiu. Os dois seguiram para o elevador. Ninguém ousou se mover até que as portas se fecharam. No 9º andar, a sala de reuniões principal estava à meia luz. Uma mesa retangular, ampla, cercada por cadeiras de couro e janelas de vidro que davam vista para toda a cidade. Na parede, o logotipo prateado. Grupo Monteverde Holdings. Ricardo entrou acompanhado por 2 seguranças. Marcos e Larissa já estavam lá. Ele se sentou sem ser convidado, tentando demonstrar controle. Senhor Alves, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que sinto muito. A situação foi um equívoco. Equívoco? Interrompeu Larissa sem alterar o tom. O senhor me deu um tapa, me chamou de lixo, destruiu meus óculos e me humilhou na frente de dezenas de pessoas. Um equívoco? Ricardo respirou fundo. Eu perdi a cabeça, senhora. Acredite, eu não sou esse tipo de homem. Marcos o observava em silêncio, apoiando os braços sobre a mesa. A questão é que o mundo inteiro acabou de ver quem você é. Ele pegou um controle remoto e apontou para a tela da sala. A gravação ao vivo do saguão começou a rodar. A cena do tapa, o sangue, o desprezo, os insultos, tudo. A transmissão ao vivo agora somava mais de 35 mil espectadores e subindo. Ricardo levou as mãos à cabeça. Meu Deus! Isso não pode estar acontecendo. Pode, respondeu Marcos. E está. Larissa abriu o tablet diante dela. Sua empresa tem contratos ativos com a Monte Verde no valor de 3,5 milhões de reais por ano. Parcerias comerciais, hospedagem executiva, eventos corporativos. Ela virou a tela na direção dele. Isso representa exatos 0,014% da nossa receita anual. Ricardo piscou, sem entender. O que isso significa? Significa, respondeu Larissa, que nós fazemos em menos de 6 horas o que a sua empresa gasta conosco em 1 ano. O silêncio era constrangedor. Ela continuou. O senhor gritou que pagava o nosso salário. E agora vai descobrir o que realmente significa pagar uma conta. Marcos se levantou e começou a andar lentamente pela sala. Existem 3 caminhos a partir daqui. Ricardo o seguiu com os olhos. 3 caminhos? Sim, respondeu Marcos. Primeiro, você faz um pedido público de desculpas. Doa 250 mil reais ao Instituto Horizonte, que financia bolsas de estudo para jovens negros, e se submete a um treinamento obrigatório de diversidade e equidade por 3 anos. Larissa completou. Segunda opção: rescisão imediata de todos os contratos comerciais, banimento permanente de qualquer propriedade Monte Verde e abertura de processo judicial por crime de injúria e agressão.
Marcos fez uma pausa. Terceira, eu faço uma ligação para o procurador-geral e encaminho o vídeo como evidência de crime de ódio, com repercussão internacional. Ricardo empalideceu. Por favor, não façam isso. Eu tenho funcionários, famílias que dependem da empresa. Eu não posso perder tudo por causa de um erro impulsivo. Larissa manteve o olhar fixo. O senhor teve tempo para pensar antes de levantar a mão. Teve tempo para rir quando eu sangrava. Teve tempo para humilhar quem o senhor achou que era inferior. Marcos olhou o relógio. 60 segundos para decidir. O quê? 60 segundos, senhor Monteiro. Escolha. O som do relógio preencheu a sala. Ricardo olhou para baixo com o rosto coberto de suor. Eu escolho a primeira opção. Larissa assentiu. Muito bem. Então comece agora. Agora? Sim, o mundo já está assistindo. Marcos apontou para a câmera de transmissão posicionada na frente da mesa. A luz vermelha estava acesa. Ricardo engoliu em seco e começou a falar, trêmulo. Meu nome é Ricardo Monteiro. Hoje cometi um ato vergonhoso. Agredi uma mulher, usei palavras racistas e me comportei de forma desprezível. Peço perdão à senhora Larissa Alves e a todos que assistiram aquilo. Não há desculpa para o que fiz. Ele respirou fundo. Eu me comprometo a financiar o treinamento de diversidade em toda a minha empresa. A doar R$250 mil ao Instituto Horizonte e a me submeter a acompanhamento psicológico e educativo. Quero aprender e mudar. Larissa manteve-se imóvel. Marcos encerrou. Você tem 72 horas para cumprir o que prometeu. Depois disso, veremos se as suas palavras valem alguma coisa. Ricardo assentiu, exausto. Sim, senhor. Ao sair da sala, o som da sua própria voz ainda ecoava nos alto-falantes da transmissão. Nos andares inferiores, o vídeo já alcançava mais de 1 milhão de visualizações. E pela primeira vez em toda a carreira, Ricardo Monteiro entendeu o peso do silêncio. O mesmo que ele impôs a Larissa quando mandou ela calar a boca. Naquela noite, a internet não falava de outra coisa. O vídeo de Ricardo Monteiro pedindo desculpas já havia ultrapassado 1,5 milhão de visualizações em menos de 3 horas. Nos comentários, ninguém comprava o arrependimento. Agora pede perdão porque foi exposto. Se fosse uma funcionária de verdade, ele nem estaria vivo para pedir desculpa. Larissa Alves, você é gigante. Os jornais começaram a replicar. Globo News. Empresário agride mulher negra em hotel de luxo e descobre que era dona do local. BBC Brasil. Tapa racista vira caso internacional e reacende debate sobre discriminação estrutural no país. CNN Business. CEO perde contratos após escândalo no Grupo Monteverde. Às 8 horas da manhã seguinte, o nome Ricardo Monteiro era o assunto mais comentado no país e o quarto no mundo. A equipe de comunicação dele tentou conter a crise, mas cada declaração só piorava. As marcas começaram a se afastar. 3 empresas anunciaram a suspensão de parcerias. 2 pediram rescisão imediata. E a Meridian, a gigante com quem ele teria fechado o contrato, divulgou uma nota simples. O Grupo Meridian repudia qualquer ato de violência, racismo ou discriminação. As negociações com o empresário Ricardo Monteiro estão oficialmente encerradas. O impacto foi devastador. As ações da Monteiro Holdings despencaram 27% em um único dia. O rosto dele, aquele que antes estampava capas de revistas e palestras sobre liderança corporativa, agora estampava manchetes de vergonha. Mas enquanto ele se escondia da imprensa, Larissa Alves se tornava símbolo. Na manhã seguinte, ela apareceu no auditório do Instituto Horizonte, o mesmo que receberia a doação imposta como parte do acordo. O salão estava lotado de jornalistas,
estudantes e profissionais negros de várias áreas. Ao seu lado, Marcos Alves permanecia em silêncio, observando. Larissa subiu ao palco com o corte no rosto quase cicatrizado e começou a falar. Ontem eu não fui agredida por ser dona de um hotel. Eu fui agredida porque, por alguns segundos, ele achou que eu não era ninguém. O silêncio na plateia era absoluto. Ela continuou. E o que mais me chocou não foi o tapa. Foi perceber quantas pessoas assistiram e ficaram paradas. Quantas pessoas acharam normal, até descobrirem quem eu era. As câmeras registravam cada palavra. Ela olhou diretamente para a imprensa. Não quero vingança. Quero consciência. Porque o problema não é o que fazem com quem tem poder. É o que fazem com quem não tem. O auditório explodiu em aplausos. Alguns se levantaram. Outros choraram. Aquela fala, em menos de 90 segundos, seria reproduzida em todas as redes e em todas as televisões. Na mesma noite, o Instituto Horizonte lançou o projeto Vozes do Silêncio, uma iniciativa criada por Larissa e Marcos para oferecer bolsas de capacitação e programas de liderança a jovens negros e mulheres vítimas de discriminação em ambientes corporativos. A repercussão foi imediata. Empresas começaram a apoiar. Governos municipais e estaduais pediram parceria. E o vídeo do tapa, antes símbolo de humilhação, se transformou em combustível de mudança. Enquanto isso, Ricardo Monteiro se trancava no apartamento da cobertura. As janelas fechadas, o celular em silêncio. O som dos noticiários o perseguia. Chamadas de vídeo, e-mails, cobranças. Sua assistente o avisou. 3 contratos foram rescindidos hoje. O jurídico pediu para o senhor se pronunciar de novo. Mas ele não respondeu. Pela primeira vez, Ricardo estava calado. E não por escolha, por medo. Larissa, por outro lado, seguia sua rotina. Voltou a caminhar pelos corredores do hotel sem seguranças, como fazia antes. Cada funcionário que cruzava seu caminho a cumprimentava com respeito e admiração. Mas ela não se exaltava com os elogios. Sabia que ainda havia um longo caminho até o mundo entender o que realmente tinha acontecido ali. Naquela noite, sozinha no escritório, ela abriu o vídeo original e assistiu de novo. Viu o tapa, o silêncio, os olhares paralisados. E então murmurou para si mesma. Eles mandaram eu calar a boca, mas foi quando eu falei que o barulho começou. O apartamento de cobertura estava escuro há dias. As cortinas fechadas, o ar pesado, o silêncio cortado apenas pelo som do telefone tocando e parando. Ricardo Monteiro não atendia mais ninguém. O tapete, antes impecável, agora estava coberto de papéis amassados. No canto, o laptop ainda exibia o que restava da sua empresa. Manchetes, notificações e alertas vermelhos de contratos cancelados. Grupo Monteiro em crise. Ações despencam. Ricardo Monteiro perde o controle da diretoria. Ele sentou-se no sofá, com as mãos na cabeça. A barba por fazer, os olhos fundos e uma pilha de jornais no chão. Todos com o mesmo título. Em todos, o rosto dele. Nos canais de TV, o pedido de desculpas ainda rodava. As pessoas riam, imitavam, faziam piadas. O que antes era símbolo de status, agora era motivo de desprezo. Do outro lado da cidade, Larissa Alves tomava café com Marcos na varanda do hotel. O sol nascia por trás dos prédios, refletindo nas janelas do Monte Verde Towers, o edifício principal do grupo. Ela parecia tranquila, mas os olhos ainda carregavam um traço de dor. Não dormiu bem? Perguntou Marcos. Ela balançou a cabeça. Eu dormi, sim. Só acordei pensando em quantas mulheres não têm o privilégio de uma câmera para provar o que vivem. Ele segurou a mão dela. Você mudou o rumo de uma conversa que o país evitava há anos. Ela sorriu, sem vaidade. Eu não queria ser pauta. Queria só ser tratada com dignidade.
Marcos a observou por um instante. Havia algo diferente nela. Não a raiva, mas uma espécie de firmeza calma, de quem aprendeu a suportar o fogo e ainda assim manter o olhar limpo. Enquanto isso, Ricardo ligava a TV sem som. Na tela, uma jornalista comentava o impacto econômico do escândalo. O rodapé dizia: Ricardo Monteiro é afastado do conselho por tempo indeterminado. Ele desligou, jogou o controle no chão e murmurou: Eles me apagaram. Pegou o celular. Notificações de e-mails não lidos. Uma mensagem da filha mais velha: Pai, o colégio perguntou sobre o vídeo. Posso sair mais cedo hoje? Outra, da esposa: A imprensa está na porta do prédio. Eu vou para casa da minha irmã. Preciso respirar. Ricardo leu, mas não respondeu. O arrependimento vinha em ondas, alternando raiva e vergonha. Cada lembrança da cena, o tapa, o sangue, o silêncio, voltava como um espelho quebrado. Pela primeira vez, ele se perguntou: o que me fez achar que podia tratar alguém assim? Mas a resposta não vinha. Talvez porque ele nunca tivesse realmente se perguntado antes. 3 dias depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, ele atendeu. Era um jornalista do Jornal da Manhã. Senhor Monteiro, estamos produzindo uma reportagem especial sobre o caso. Quer se pronunciar? Ele hesitou. Não tenho o que dizer. E desligou. Em seguida, olhou pela janela. Lá embaixo, flashes, câmeras, vozes. O mundo continuava girando. Mas para ele, tudo tinha parado no exato instante em que mandou uma mulher calar a boca. Enquanto isso, Larissa e Marcos participavam de uma coletiva no Instituto Horizonte. O novo programa Poder e Consciência treinaria executivos e líderes empresariais sobre racismo estrutural e empatia corporativa. Larissa falava ao microfone com tranquilidade. Ninguém nasce pronto para lidar com poder. Mas quem tem poder precisa aprender a lidar com gente. Os aplausos foram imediatos. A imprensa chamava o discurso de histórico. Ela, porém, sabia que o peso de tudo ainda não tinha saído dos ombros. Naquela mesma noite, Ricardo assistiu ao vídeo da coletiva. Pela primeira vez, não sentiu raiva. Sentiu vergonha. Uma vergonha que queimava. Pegou-lhe um caderno e começou a escrever. Eu perdi o respeito dos outros quando achei que era maior do que alguém. Fui arrogante. Fui cego. E o pior é que precisei cair para enxergar. Fechou o caderno, encostou a cabeça no sofá e chorou em silêncio. Sem plateia, sem câmeras, sem poder. E ali, sozinho, o homem que mandou calar a boca descobriu que o silêncio, quando é imposto a si mesmo, é o som mais alto que existe. 2 meses haviam se passado desde o tapa. O escândalo já não ocupava mais as manchetes principais, mas o nome Larissa Alves ainda ecoava em todo lugar. Universidades, empresas, fóruns e até instituições internacionais queriam ouvi-la. Ela nunca planejou ser símbolo. Mas quando percebeu o alcance da própria voz, decidiu não desperdiçar a oportunidade. No Congresso Nacional, foi convidada a discursar sobre ética e equidade nas relações corporativas. O auditório estava cheio. Empresários, políticos, estudantes, todos atentos. Larissa subiu ao púlpito com o mesmo olhar firme de sempre. O corte no rosto já era apenas uma lembrança fina, quase imperceptível. Mas para ela, era uma cicatriz simbólica. Uma lembrança do dia em que o silêncio deixou de ser opção. Muitas pessoas me perguntam se eu perdoei o que aconteceu. Ela começou. E a resposta é simples. Sim, eu perdoei. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para a dor e transformá-la em direção. As câmeras registravam. Ela fez uma pausa. O que me doeu não foi o tapa. Foi a naturalidade do entorno. O olhar de quem viu e pensou: ainda bem que não fui eu.
Essa é a ferida que o Brasil ainda carrega. A da indiferença. A plateia se levantou em aplausos. Era como se cada palavra dela empurrasse o país um pouco mais para frente. Depois do evento, repórteres se aglomeraram ao redor dela. Um deles perguntou: Doutora Larissa, o que a senhora diria para quem ainda tenta justificar o comportamento de Ricardo Monteiro? Ela respirou fundo e respondeu: Eu diria que não há justificativa quando a empatia sai de férias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Monteiro entrava discretamente no Fórum Central. O terno que antes exalava arrogância, agora parecia grande demais para ele. O olhar, antes altivo, era o de um homem tentando não desaparecer. O caso criminal estava em andamento. O vídeo era prova suficiente. Mas Larissa havia pedido pessoalmente que o processo não se tornasse um espetáculo. Deixe a justiça fazer o trabalho dela, não a vingança, ela dissera ao advogado. Na audiência, o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer. Ricardo se levantou, ajeitou o microfone e falou com voz embargada. Eu não tenho desculpas. Só tenho o peso de ter me visto como alguém que não quero ser e de ter mostrado isso ao mundo. O juiz fez um breve aceno e encerrou a sessão. Ricardo foi condenado à prestação de serviços comunitários e ao pagamento integral da indenização acordada. Mas o pior castigo não estava na sentença, estava na consciência. Naquela mesma semana, uma foto viralizou. Ricardo, de camiseta simples e luvas, pintando uma escola pública em um bairro periférico. O contraste era gritante. Alguns zombaram, outros enxergaram redenção. Enquanto isso, Larissa fundava oficialmente o Instituto Voz Viva, um programa de liderança e integridade voltado para mulheres em cargos de gestão. O lema estampado na parede dizia: O poder não muda quem somos, ele apenas revela. Marcos, como sempre, ficava nos bastidores, cuidando da estrutura e da parte jurídica. Mas era ela quem carregava o carisma e a coragem. Durante a inauguração, Larissa discursou novamente. O que aconteceu comigo não foi apenas sobre raça ou gênero. Foi sobre humanidade. E toda vez que alguém manda outra pessoa calar a boca, uma parte da humanidade fica muda junto. As pessoas aplaudiram de pé. Alguns choravam. Outros apenas balançavam a cabeça, como quem entende uma verdade tarde demais. Numa tarde chuvosa, Larissa estava saindo de uma palestra quando ouviu alguém chamá-la. Senhora Larissa. Ela se virou. Era Ricardo Monteiro, magro, abatido, com o olhar cansado, mas limpo. Por um segundo, o tempo pareceu suspenso. O segurança deu um passo à frente, mas Larissa ergueu a mão, pedindo calma. O que quer, senhor Monteiro? Ele respirou fundo. Nada. Só agradecer por não ter me destruído quando poderia. Ela o olhou nos olhos. Eu não precisava te destruir, Ricardo. Você já tinha começado a fazer isso sozinho. Ele assentiu com um meio sorriso amargo. Acho que aprendi isso da forma mais cara possível. Larissa pegou a bolsa e se preparou para sair. Mas antes de ir, acrescentou. Espero que agora entenda o que custou o seu silêncio. Eu entendo, respondeu ele com voz baixa. E ainda ouço o som daquele tapa toda noite. Ela apenas disse. Então talvez o barulho que você ouve agora não seja o do tapa. Seja o da consciência acordando. Ricardo ficou parado, observando-a se afastar sob a chuva. Não havia ódio nem rancor. Só o vazio de quem finalmente entendeu o peso das próprias palavras. E pela primeira vez desde o escândalo, ele murmurou sozinho. Calar a boca foi fácil. Ouvir o eco é que foi difícil. 1 ano havia se passado. Muita coisa mudou. Mas o som daquele tapa ainda ecoava no país inteiro. Naquela noite, o Teatro Aurora estava lotado.
Autoridades, empresários e jornalistas aguardavam o Prêmio Nacional de Ética e Liderança. Entre os indicados, nomes importantes de vários setores. Mas todos sabiam quem era a atração principal. Larissa Alves, fundadora do Instituto Voz Viva, subiu ao palco para receber o prêmio de Personalidade do Ano. Usava um vestido simples, azul escuro, o cabelo preso, o mesmo olhar tranquilo de quem já havia atravessado o fogo e aprendido a andar sobre as cinzas. Aplausos ecoaram por todo o salão. Ela sorriu, pegou o troféu e começou a falar. Há um ano, eu ouvi as palavras: "Cala a boca." Pausou. Mas o que aquele homem não sabia é que o silêncio imposto nunca é o fim. Às vezes, é só o começo de um novo som. O público estava hipnotizado. Ela continuou. Eu não subi aqui para reviver uma ferida, mas para lembrar que toda voz tem um preço. O meu foi o sangue. O dele foi o espelho. E hoje, talvez, o país inteiro esteja aprendendo a ouvir melhor. Aplausos, longos, respeitosos. Mas na última fileira do teatro, um homem observava em silêncio. Ricardo Monteiro. Sem seguranças, sem flashes, sem arrogância. Usava um terno simples, sem gravata. Veio sozinho. Não havia sido convidado, mas também não foi impedido de entrar. Quando o evento terminou, Larissa desceu do palco e foi cercada por jornalistas, fotógrafos, abraços. Mas entre os rostos, ela o viu. E por um instante, tudo ficou em câmera lenta. Ela caminhou até ele. O público se afastou, deixando um corredor entre os dois. Ricardo baixou a cabeça. Eu não vim pedir nada, disse ele. Só precisava ver, com meus próprios olhos, o que nasce depois que a gente destrói. Larissa o observou por alguns segundos. Não havia medo, nem raiva, apenas um cansaço sereno. O que nasce, respondeu ela, é o que você deixa o arrependimento regar. O resto morre com o ego. Ele assentiu, emocionado. Sabe o que é mais estranho? Murmurou. Depois de tudo, eu comecei a ouvir, de verdade. Até o som do vento parece diferente agora. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. Então talvez esse seja o som do perdão. Por um instante, os dois ficaram ali. O homem que mandou calar e a mulher que escolheu falar. Nenhuma música, nenhum discurso. Apenas um silêncio pesado, mas cheio de paz. Ricardo deu um passo para trás, respirou fundo e disse: Obrigado por ter falado, Larissa. Porque se você tivesse se calado, eu nunca teria acordado. Ela apenas respondeu: Alguns despertares doem, mas ainda assim são milagres. E saiu, sem olhar para trás. Ricardo ficou parado, olhando enquanto ela desaparecia entre a multidão. Pela primeira vez, o silêncio não o sufocava. O ensinava. Lá fora, o som dos aplausos ecoava pelo teatro e subia pelas ruas do centro. E foi então que ele entendeu. O silêncio que ele tentou impor a uma mulher se transformou em uma voz que o mundo inteiro agora escutava.